Vamos começar agora a questão 7 da avaliação de aprendizagem em processo do segundo bimestre da segunda série do ensino médio. Então, essa questão fala assim: os valores de x e y que satisfazem o sistema de equações do primeiro grau são. Então, aqui ao lado está o sistema e ele quer saber que valor a gente pode colocar no local da incógnita x e da y para que esse sistema aqui, o resultado dele, seja 2/3. E nesse outro caso, o valor de x e de y, para que o resultado do sistema seja meio. Tá? Então, aí aqui ao lado ele colocou as coordenadas, né? Os valores para x e para y, que pode ser um deles, com certeza, será o resultado do sistema. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Resolver o sistema. Tá? Então, aqui, a princípio, eu reescrevi o sistema e resolvi deixar o x isolado. Tá? Então, isolar o x e deixar o y em função do x. Então, aqui ficou assim. Como aqui é uma divisão, o inverso seria multiplicação. Então, eu passei o y aqui com a operação inversa. Então, ficou menos x, que é igual a meio vezes y. Tá? Bom, pelo fato do x ficar negativo, a gente também faz aqui a operação inversa multiplicando a equação por menos 1, e aí acaba o x ficando positivo e o y aqui que ficou negativo, então ficou menos meio. Há uma outra coisa também, eu tirei de fração e coloquei em decimal, tá? Para ficar mais prático aqui para a gente trabalhar, para não ficar com uma fração sobre a outra. Então ficou 0,5 vezes y, e o 0,5 negativo. Tá? Então, aqui, uma letra está dependendo da outra. Então, eu dependo do valor do y para eu poder ter o valor do x. Tá? Bom, aí o que é que acontece? Eu peguei agora, já que eu deixei o x isolado, a outra equação, tá, do sistema para poder trabalhar com ela. E aqui eu usei o método chamado de método de substituição. Tá? É um método que a gente utiliza para resolver sistemas. Então, o que é que eu fiz? Nesta equação aqui acima, eu substituí o x pelo valor que eu acabei de encontrar, que é menos 0,5y. Então, e o restante? O restante eu só fiz a cópia, tá? Bom, aí a próxima parte aqui, o que é que foi feito? Deixa eu só mostrar aqui para vocês o que é que nós fizemos. Então, aqui, ao substituir x por menos 0,5y, a equação fica apenas com uma incógnita. Então, fica mais fácil aqui para a gente poder encontrar o resultado do y. Então, a gente fez assim, ó. Como os denominadores são 6, 4 e 3, e eu tenho uma adição, então eu tenho que tirar MMC de 6, 4 e 3. Então, mínimo múltiplo comum eu fiz aqui pelo processo de fatoração, tá? Então, eu fatorei esses três valores. E, como tem 4 e 6 que são pares, eu comecei dividindo por 2, tá? Então, 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Como ainda há um número par, então a divisão continua por 2, tá? Chegando aqui em dois números ímpares. Quando nós chegamos nesses dois números ímpares, que é 3 e 3, então só dá para dividir para 3. E aí acabou o processo de fatoração. Então ficou 2 vezes 2, que é 4, 4 vezes 3, que é 12. Então o mínimo múltiplo comum entre 6, 4 e 3 é o 12. Aí aqui o que é que a gente faz? Substitui, né, o 6 e o 4 por 12 e o 3 também por 12. E os outros a gente obedece aqui a igualdade e os números do jeito que eles estavam. Tá? Então, como é que ficou? 12 dividido para 6 dá 2. 2 vezes 0,5 negativo vai dar 1 negativo. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1y dá 3y. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Tá? Então, aqui é o processo de soma, tá? De números fracionários, só com denominadores diferentes. Então, esse processo
aqui já foi feito. Aí agora o que é que a gente faz? Como 12 é igual a 12, tá? Então a gente pode eliminar aqui esses denominadores. E fica só com a parte dos numeradores. Então ficou, ó, eu tenho um y negativo com 3y positivo, fica 2y, que é igual a 8. Aí aqui a gente usa o processo inverso, né? Se é uma multiplicação, eu passei aqui como divisão, fica 8 dividido para 2, que vai ser 4. Tá? Então já achei o valor do y. O y vale 4. Aí o que eu faço agora? Eu volto lá naquela minha equação, ó, essa aqui, onde eu deixei o x isolado, e aí eu substituo. Onde tem esse y aqui, eu troco pelo valor 4. Por isso que fala que é o método da substituição. Tá? Então eu substituí aqui, o x era x, eu coloquei menos 0,5y e agora eu vou substituir aqui, ó, esse y. Tá? Então, troquei o y por 4, ficou 0,5 vezes 4, que vai ser 2. Como 0,5 era negativo, ficou 2 negativo. Tá? Então, com isso, eu achei que y vale 4 e x vale 2. Então, essa é uma questão aqui que eu tive que fazer ela totalmente para vocês verem como que funciona, tá? Qual que é o procedimento, na verdade. Então, a gente vai parar esse vídeo nesta questão, por ela ter sido um pouco longa e para o vídeo não ser muito extenso, tá? Então, essa questão 7 trata-se de resolução de sistemas. Aí, o que é que você vai fazer agora? Você vai voltar lá na questão e vai procurar qual alternativa que é a correta, tá? Lembrando que na hora que a gente colocar as respostas em pares ordenados, como elas estão aqui, o primeiro número será o valor do x e o segundo número o valor do y, tá? Aí vocês procurem aí qual par ordenado que pertence à resposta correta da questão e até a próxima questão, que é a 8.